Olá, bem-vindos ao Vida Revista, ao caderno de notícias, política e economia. Hoje, 18 de junho de 2021. Aqui comigo, como sempre, o jornalista Felipe Lima. Olá, pessoal. Olá, Sérgio. Tudo bom? Tudo ótimo. E, antes de mais nada, vamos à nossa vinhetinha. Vamos lá. Muito bem. Assim passou a semana. Sim, passou, cada vez mais rápida. E, como já é tradicional, vamos primeiro às fotos da semana. Tem uma charge, mas que eu vou deixar para o assunto propriamente dito. Eu acho mais importante Tá. apresentar na hora do assunto. E uma outra foto também, que é também do assunto, acho melhor. Mas vamos às fotos. São 3 fotos. Primeira é essa aí, que é uma baleia. Olha que Olha só. interessante a quantidade de. Como é que chama isso? Caramujo? Não é caramujo, Tem um nome, agora é crustáceos em geral, sei lá. Não, mas o pessoal come isso, né? É Inclusive. crio não? Crio não, crio é comida de baleia. Não, aqui é bem pequenininho, né? Isso aí são. O pessoal come isso. Como diria É uma meu pai, isso é espécie. craca de costeira. É isso, exatamente. É uma craca, mas ela é de um negócio que o pessoal come também, né, do mar, né? É, Uma espécie de um caramujo, uma coisa assim, que eles ficam ali impregnados. É bem interessante, né? Como é que sim, aguenta? maravilhoso. Como é que aguenta viver com isso, né? Bom, tem bem que a gente está cheio de coisa também, a gente É proporcional ao tamanho, concorda? concordo, né? Essa aí tá com cara de ser talvez uma baleia, uma jubarte ou Uma uma azul, não sei. jubarte. É, É maravilhoso, muito é um bom. animal formidável. Tá aqui, tem embaixo, né? O estúpido. Aqui, baleia jubarte, começa, Ah, né? tá escrito ali, ó, pronto. Mas estamos bem de biologia, pelo menos sabemos identificar a raça da baleia. Não, eu gosto de baleia. Baleias e É, né? golfinhos eu tenho uma admiração muito grande. Sim. Não, tem mais uma aqui é essa aqui, que é a motociata do Bolsonaro. Nada como uma foto aérea. Né? E ainda que Antigamente. aí tá 12 mil, né? Mas você viu Não, que não, depois não, não. retificaram. Foi para Sim, 6 mil, né? foi por duas formas. Foi através do pedágio, e teve Aham. um outro site aí que usou um computador, ele estabelece uma cena da avenida, ele estabelece uma linha e o computador começa a contar, sabe? Ah, que interessante. Também chegou no mesmo número. Chegou no mesmo número. Quer dizer, com pequenas diferenças, Aproximado, né? porque, Claro. né, porque o computador contou veículo que passou junto, Sim. contou gente voltando na contramão da cor, mas foi a 6 mil e lá vai pedrada. Quer dizer, Uhum. então, nada como uma foto aérea para demonstrar muito bem que 1.300.000, sei lá quanto que eles falaram, nem existe isso na cidade. São completamente loucos, né? Não, completamente. É uma pessoa, pessoal é doente, né? Para falar o mínimo, né? Então, foi aquela vergonha, né? E as outras duas são do São encontro amigos do. agora, né? Não, Viraram best não, friends. yes, friends, but not too much.
Observe que coisa interessante, né? Eles não olham para o outro. É uma coisa Nada divertida. de trocar olhares. Esse está olhando para cá, esse está olhando para lá. Não se encontram, né? Ah lá, o outro lá atrás esperando, né? De certa segurança, o assessor, qualquer coisa. É muito divertido. E também dos dois, que é muito bom. Tem que retornar, né? Senão o troço não funciona. Peraí. Também é muito bom esse aqui, que também é bastante expressivo, né? A cara do Putin. O Biden está até com querendo esboçar um sorrisinho, mas semblante leve. A cara do Putin tá Putin da vida, né? E olha a barriguinha para quem se fazia de cavalgando em ursos. E matando baleias e não sei mais o que, papapá, o negócio andou piorando bastante, né? O outro tá em quase 80 anos, a gente não pode falar nada, né? Mas tá para quem se fazia de esportista e não sei mais o que, ele tá bastante acabadinho. E o resto a gente deixa para depois, quando chegar o momento da reportagem, aí eu tenho mais uma charge e uma foto também, né? Legal. Muito bom. Então vamos passar às notícias propriamente ditas. A primeira é a motocicleta, né, do Bolsonaro, que reúne milhares, bom, 6 mil são milhares, tá ok. Em São Paulo, em meio ao avanço da pandemia. Evento com motocicletas percorre pontos da Grande São Paulo, acessos à rodovia dos Bandeirantes foram fechados. Renata Galvictória Azevedo. Eu queria perguntar a esses órgãos de imprensa, onde é que eles arranjam esses caras com esses nomes, né? Essas coisas. Eu acho que... olha, eu já andei observando uns nomezinhos que... Galvictória Azevedo. Mas eu acho que, na verdade, são duas pessoas, a Renata Galf e a Vitória Azevedo. Pode ser isso? Pode ser. Mas mesmo o Galf também merece atenção. Por si só. Perfeito. Não, é porque juntou aqui, tá certo. Então deve ser Renata Galf e Vitória Azevedo. Mas não deixa de ser Victoria, né? Não é Vitória. Não deixa de ser Galf. Né? É igual o Helmut da Silva. Então, então, milhares de motociclistas participaram em São Paulo neste sábado 12 de mais uma motociata com o presidente Jair Bolsonaro sem partido. Eu acho engraçado, sem partido. Com o presidente à frente, sem máscara, e manifestação intitulada Acelera para Cristo, começou às 10 horas na região de Santana, zona norte da capital, e irá até o obelisco do Ipiranga. O trajeto que inclui um bate e volta a Jundiaí, a 130 km. Esse foi o erro. Porque aí eles passaram pelo pedágio. Daria para tapear melhor. Exato, aí eles passaram pelo pedágio. Gritos de aqui é Bolsonaro, viva Bolsonaro, isto está gigante, se misturaram com o barulho de buzinas e ronco de motores de motocicletas. Houve também gritos contra a imprensa e o governador João Dória, do PSDB, adversário político do presidente. O presidente chegou de carro cerca de 15 minutos antes, cumprimentou diversos apoiadores e causou aglomeração. Antes de partir, foi levantado o cumprimento. Como é que é? Foi levantado e cumprimentou apoiadores do alto. Foi levantado e ter sido aquelas situações, né? De bar mitzvah. Bar mitzvah. E tantas motos que as últimas delas só conseguiram chegar à concentração. Acho que tinha um crase aqui, mas tudo bem. Quase a 1 hora após o início da motociata. Não, de fato foi muita gente, mas a gente tem que considerar, primeiro, tinha um pastor sorteando uma motocicleta zero. Meu Deus.
Trouxeram motocicleta até do sul do país, de Santa Catarina, assim, de não sei o quê. E não podemos negar que esse homem tem apoio, claro que 58 milhões de pessoas Sim, votaram nele, é natural que mas haja. E é um público, com todo respeito aos motociclistas, é um público mais adepto a esse tipo de posicionamento, né? Salvo algumas exceções, é um público que tem um posicionamento que acaba coadunando com o do presidente. Então é natural que, de fato, ele não é tonto, ele não vai fazer um livro Iciata, né, na biblioteca. Não, ele vai no público que apoia por uma questão cultural, etc. E tal. pois é, mas aí que tá. Muita gente, veio muita gente de outros estados, de outras Sim. cidades, né? Mas mesmo que fossem as 12 mil motos, que não foi, Uhum. seria 0,01% da população da cidade. Da Como nós cidade, sabemos da cidade, não é nem do país, isso é só não do destacando. país, da cidade. Como nós sabemos que foram 6 mil, na verdade, então foi 0,005% da população da cidade. Ou seja, Exato. é inexpressivo. Só causa a confusão porque é para trânsito, não sei mais o quê. Agora, ele insiste nesse negócio de não usar máscara, de não sei o quê. É Isso aí já inacreditável. é Tem um praxe. personagem, né, de quadrinhos, jogos eletrônicos e cinema, que é um motoqueiro fantasma, né? Que é É, uma caveira. Eu uma acho assim caveira que pegando fogo. É perfeito, pegando né? fogo, perfeito, é isso É. mesmo. Ele é o motoqueiro fantasma, conduzindo todos para aquele lugar que a gente sabe que é o cemitério. Então, lamentável, lamentável. Pois é. E a Procuradoria-Geral da República não toma o menor conhecimento de tudo isso. É interessante. Sim. Não, e vale destacar duas coisas, que tanto ele quanto alguns ministros que estavam com ele foram multados por estarem sem máscara pelo governo do estado, e o que é ótimo, né? E outra coisa também curiosa, que alguns dias depois, acho que ele comentou alguma coisa para o Dória fazer uma motociata, aí o Dória respondeu muito duramente, olha, por enquanto a gente está focado em vacinar aqui, nossa energia toda está para isso. Depois, quando acabar, quem sabe, a gente vai para o playground brincar com vocês, tá? Um abraço. Ele E falou aí assim, playground? falou, foi maravilhoso. Não, playground, esse termo, é bem isso. Por enquanto a gente está realmente focado em vacinar. Depois que resolver isso, talvez a gente desça para o playground com vocês. E o que essa gente faz? Eles brincam, eles estão ali para se divertir, é uma brincadeira. E outra coisa que vale a atenção é o título da manifestação, Acelera para Cristo. Que catso que Cristo tem a ver com isso? Mas deixa o homem em paz, ele está com muito trabalho por aí. O que Pois Cristo tem a é. ver com isso? Mas, enfim. Mas a jogada é para chamar os evangélicos, Sim, é um né? povo que pouco Tanto a é que pouco, pouco as lideranças estão exatamente, espargindo ali. para justificar os pastores que apoiam Bolsonaro a estimular o pessoal. Só que ele esquece que esse pessoal de evangélico não são muito de moto, né? Vamos falar a verdade. Eles Pois não é. são chegados muito a esse tipo de coisa, né? Mas diz que também não tinha mais moto para alugar em São Paulo. Você olha o perigo, gente alugando moto, quer dizer, gente que Não, não tem costume de andar de moto. sim, assim, Portanto, olha o perigo. sim. É que eu falo, é natural, ele tem o feudo dele, não podemos negar isso. Por mais trágica que seja, ele tem apoio, tem até um apoio maior do que deveria. Então, tudo bem. Mas assim, daí começa. Não, já entrou pro Guinness Book. É uma ignorância. Além de não ter quórum para isso, o pessoal parece, eles não sabem que uma coisa é entrar no Guinness Book, que uma entidade muito séria, exige uma série de. Não, mas no mesmo dia à noite já entrou para o Guinness Book. E eles acreditam, eles querem, eles gostam. Aí você fica vendo aquilo e fala, mas que papel ridículo, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. É aquela coisa, é viver no seu mundo paralelo, é acreditar É um mundo naquilo que você paralelo. quer, É, né? exatamente. E Não assim vai importa os vivendo. fatos. Exato, exato. O que interessa é o que eu acredito. Tudo bem, desde que você não faça política pública com isso, você pode viver no Uhum. seu mundo paralelo. Não tem problema. O problema é você viver num mundo paralelo e querer fazer políticas públicas a partir do seu mundo paralelo. Aí é complicado. Pois é. Bom, líder dos caminhoneiros, essa é boa, essa é forte. Líder dos caminhoneiros ameaça com paralisação e acusa governo de marketing.
do UOL, né? O presidente da Abrava, olha o nome, Abrava, Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, Wallace Landim, reafirmou a possibilidade de paralisação da categoria após promessas não cumpridas pelo governo Jair Bolsonaro, sem partido. Durante entrevistas ao UOL News, programa diário transmitido pelo portal UOL, na noite de hoje, Landim acusou ainda o governo de fazer marketing em cima da categoria. Possibilidade de paralisação, abre aspas, né? Possibilidade de paralisação, estamos no limite, na UTI, estamos tomando esse remédio para salvar a categoria, fecha aspas. Wallace Landim, em entrevista ao UOL News. Agora, é engraçado, se depois de todas as pressões que eles fizeram, de todas as supostas benesses que o governo fez para a categoria, eles estão na UTI, então realmente está difícil de resolver o problema deles. Né? Pode, quer dizer, então, não, se bem que ele acusa o governo de ter falado que ia dar financiamento para o BNDES, né, pelo BNDES, através do BNDES, e acabou que isso não saiu. Ele diz na entrevista, até ali a entrevista, que ele disse que não conhece ninguém que tomou esse empréstimo, e também eles acham que vai dar empréstimo, o banco vai dar empréstimo sem nenhuma garantia, vai dar empréstimo que, é caminhoneiro, então solta aí 10 milhões para ele, porque caminhoneiro não vai pegar empréstimo de R$1.000, vai pegar empréstimo de milhões, né? Porque você vai fazer ou comprar um outro caminhão. São empréstimos mais altos, de fato. São mais altos. Não, e tem a questão do diesel, em última análise, que continua sendo também um ponto crítico, porque sobe e desce, prometeram um preço que não cumpriram. Então, a verdade prometeram mundos e fundos e não entregou. O Jair Bolsonaro não entregou o que prometeu. Então, aliás, ele acha que ele tem a categoria na mão. Não tem. Assim como ele acha que tem os evangélicos na mão, também não tem. Essa gente vai para onde o vento soprar mais forte. Então, eu acho que cabe ver. O problema é que isso, muito mais do que qualquer outra coisa, a gente já vivenciou isso 2, 3 anos atrás, isso gera um problema real para a população, um problema prático, do dia a dia. Porque, o dólar está alto, camarada ali, o arroz subiu um pouquinho, se o cara não... Agora, isso aí não, isso é um problema do dia para a noite, prático, né, no abastecimento, gasolina, combustível. Então, é um problema que não dá para brincar. E ele, para variar, está brincando no playground, como bem diz João Dória. Né? Então, quer dizer, ele está arriscando. Inclusive o seguinte, né? Eu, se fosse governante, acho que uma das prioridades que o governo tem que fazer é criar uma forma alternativa de transporte. Talvez ferroviário. Isso aí desde sempre, né, claro. Pois inclusive questão de custo, questão de manutenção de estradas. Mas que isso como é que chama aquilo? A cabotagem, né, que você faz navegação costeira. A gente tem uma quantidade de costa que... Tanto fluvial quanto marítima, acelerar esse processo, ver transporte coletivo, transporte ferroviário, transporte aéreo, quer dizer, dar uma diversificada nessa matriz, que é para você não ficar na mão desse povo. Porque no fim, isso é verdade, mas no fim, na última análise, dentro das cidades, você não tem muito para onde correr, você precisa deles, entendeu? Então, se a gente pensar no posto de gasolina, é eles que vão levar para o posto. Pode até chegar por outros meios, mas, né? Então, acaba sendo... É difícil você fugir completamente disso, mas eu concordo com vocês que tem que se criar metodologias... não digo que vai conseguir se livrar completamente, né? Sim. Mas como é que fala? Mas aumentar a quantidade de opções, de forma que não chegue uma situação que esse pessoal, se eles falarem assim, nós vamos fazer greve, você sabe que daqui a uma semana já não tem mais gasolina, já não tem mais comida, já não tem mais nada. Eles já provaram isso. Eles não estão de brincadeira, eles provaram que eles são capazes, entendeu? Então... Agora, o Bolsonaro apoiou esse povo na época do Temer, né? Agora, olha aí o karma. Né? Como disse, né? Então, agora ele tem que aguentar essa coisa. Inclusive, eu vi uma notícia que ele soltou ontem no Twitter, né? Que não tem
caixa preta no BNDES. Hum. Olharam, e não tem caixa preta no BNDES. Então, Falaram por tanto, falar em não cumprir promessas, né, essa foi uma das ele ainda promessas de frustra campanha. os apoiadores. Ele ainda frustra, pois é, mas também ele, de certo, está sem saída. Ou ele fala alguma coisa, ou ele apresenta alguma coisa. Então, ele preferiu falar a verdade, né? Olha que coisa rara. Deveriam tocar o hino nacional e ter salva de 21 canhões, né? Porque o Bolsonaro falou algo verdadeiro, olha só, né? Nas redes. Então, Não estamos preparados para isso. não estamos, né? Inclusive, é de se estranhar, né? Pois é. Muito bom. Copom eleva a Selic em 0,75 ponto para 4,25 ao ano. O juro volta a patamar pré-pandemia. BC diz que pode acelerar o ritmo das altas dos juros e vê fim do estímulo monetário. Da Larissa Garcia, essa é normal. Para tentar conter a crescente escalada dos preços, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, elevou novamente a taxa básica de juros, Selic, em 0,75 ponto percentual, a 4,25% ao ano, nesta quarta-feira, 16. A alta havia sido sinalizada pela autoridade monetária na reunião anterior, em maio. A Selic voltou ao patamar que estava até 18 de março, quando o Copom começou a cortá-la em relação aos efeitos da pandemia sobre a economia. Pois bem, aí que está, né? Eles estão ainda com juros negativos. Se for considerar a taxa de inflação prevista e os juros ainda é negativo, né? Está abaixo da taxa de inflação. Mas o problema é que essa inflação que vem aí, ou que está aí, vem vindo aí, ela não é causada por um aumento de consumo, né? Ela é causada por instabilidade financeira, por especulação, né? E também um pouco porque, como se diz, embora o dólar andou baixando muito nos últimos dias, mas o dólar tinha chegado a valores consideráveis, né? E até que a baixa reflita em baixa de preço, o que é muito demorado, né? Então, não sei, parece que não está fazendo efeito em termos de inflação, né? Sim. Mas eles devem ter sinalizadores melhores, mas mesmo assim não parece estar dando efeito, né? E também isso aí, em termos de investimento, para quem está investindo, essa diferença ainda é muito pequena, né? Para voltar àquela situação que o pessoal vivia feliz, entre aspas, né? Seria necessário ir para quase 10%, por aí para poder, né, contentar aqueles que viviam de juros, né? Agora, eu nunca acredito que o Banco Central vai chegar a isso, né? Vamos ver, inclusive, se ele vai continuar aumentando. Mas eu acho assim que nós estamos e se for para manter os juros positivos, está atrasado, porque os juros ainda está abaixo da inflação. Se for para conter a inflação, também não está funcionando. Então, porque não é a fonte, né? Porque não é consumo que está acelerando a inflação, né? Pelo contrário, nós estamos com o consumo caindo, né? As pessoas estão sem dinheiro, como diz, você vê aquele monte de gente com aqueles bandeja de ovo na mão no supermercado. Por quê? Porque a carne está cara. A carne está cara, né? Eu não sei, vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses. A expectativa é que aumente, né? Mas também não sei também, né? Porque não vai ao encontro do que o governo quer, vai de encontro ao que o governo quer, que é a melhoria da situação econômica, né? Então, muito bom. Agora, teve essa situação que é o problema do rapaz lá, né? É um problema enraizado, diz jovem negro vítima de acusação falsa de furto no Leblon. Um instrutor de surf, imagina, Matheus Ribeiro, defende que outros casos sejam denunciados e que haja reação. Cristiana Camaro. O instrutor de surf Matheus Ribeiro, de 22 anos,
jovem negro que revelou ter sofrido uma falsa acusação de furto de uma bicicleta elétrica no Leblon, a zona sul do Rio de Janeiro. Quer que o caso sirva de exemplo para que outras vítimas denunciem atos de racismo. Isso não é um problema pessoal, é um problema que está enraizado na sociedade, disse ele, né? Em entrevista ao RJ2 da Globo, na terça-feira 15. Matheus esperava a namorada em frente a um shopping no sábado 12, dia dos namorados, quando um casal formado por dois jovens brancos o acusou de ter pego a bicicleta da moça. Segundo o instrutor de surf, apesar de mostrar fotos antigas em que aparece com a bicicleta, e que é dele, o jovem que fez a acusação pegou o cadeado, tentou abrir e ao não conseguir, percebeu o engano e disse que estava apenas perguntando, sem fazer acusação. Ribeiro publicou um vídeo da parte final da conversa nas redes sociais que ganhou grande repercussão. Aí que tá, né? Se fosse um jovem branco de olhos azuis e loiro, E a grande com um ironia, milharal, exato, a grande ironia é que o ladrão é um jovem branco, não sei se de olho azul, mas foi pego esses dias, o ladrão de fato da moto. não de olho azul, mas é branco, né? E o rapaz também não Curioso. é tão preto assim, não, ele é moreno, né? Ele é mulato, Pois é, né? que aí a gente cai na questão do racismo estrutural, que é uma entidade bastante passível de discussão. Tanto que a delegada fala, olha, não houve nenhum crime de racismo. O crime de racismo, você fala, olha, seu preto, safado, você roubou. Isso é um crime de racismo, isso caracteriza racismo. Agora, a sugestão de que ele, por acaso, era o mesmo modelo de bicicleta, é evidente que existe o racismo estrutural no Brasil, e que talvez se fosse um branco de paletó com a mesma bicicleta igual, não geraria dúvida de que, será que essa é a minha bicicleta roubada? Por ser um jovem negro, aumenta, né, o quadro de dúvida que permite que o cara chegue e aborde ele. Agora, em momento algum, a cor dele foi expressamente tida como uma questão. Logo, não há racismo. A lei brasileira não enquadra racismo estrutural, as possibilidades, não existe isso. Então, não há racismo. Mas há a questão a ser discutida, de que se fosse um branco engravatado, não seria. Ninguém não passaria pela cabeça. Olha que coincidência, a bicicleta é igual a minha. Não precisaria estar engravatado, bastasse que fosse um jovem bonito, branco e Pois é, tal, pois é. ele jamais teria a coragem de ir lá dizer essa bicicleta você pegou da minha cozinha, deixa eu ver se a chave serve. Claro. Né? Isso eles não fariam. Talvez até o termo racismo, mas é um preconceito social. Né? É isso. E como os negros são a maior parte dos pobres, então a coisa se mistura. Né? Mas Exatamente. é um preconceito, sim, mas não tanto porque é a cor da pessoa, mas porque esta cor representa, simboliza claro. a pobreza. Sim, né? sim. Aí nós temos essa charge aqui, que é ótima, ela é bastante explicativa, né? Que está assim, tem os dois jovens falando, vimos um preto de bicicleta, claro que achamos que era roubada, mas não somos racistas. Aí a mãe diz, está tudo bem, meninos, acho que é o pai, né? O preto é que não devia estar no Leblon, entende? Né? Aí a avó diz assim: eles estão tristes, falando para o preto, eles estão tristes, viu o que você fez, preto? Aí o preto fala: sério, brancos? Né? Quer dizer, mas na verdade isso aqui descreve bem a situação. Acho que a melhor coisa é o que o pai fala. Né? O preto é que não devia estar no Leblon, que é o que eu estou falando, né? Que é o preconceito social. Ou seja, não haveria motivo para desconfiar de um jovem branco no Leblon, mas um negro ou mulato que seja, né, com a bicicleta parecida, no Leblon ali, dando sopa na porta de um shopping, é um preconceito de que e não é o lugar dele, não é, ele deveria conhecer o lugar dele. Né? Sim. Então, no mínimo, calúnia é crime de calúnia. Né? É uma situação, não é nem crime de calúnia. Eu não sei como foi a discussão ali
É um mal-estar que se gera. Eu acho que não sei, chegou, olha, foi roubada a bicicleta, parece essa, espera um pouquinho, e é o que você falou, o cara tá ali. Pô, se um branco não faria isso. Então é o Brasil acontecendo, é complicado. E a É, ironia maior do destino foi que pegaram de fato o ladrão da bicicleta e era um cara branco, né? Mas, pois enfim. é. Agora, eu, se fosse ele, eu teria gravado toda a situação e eu entraria com o processo e ia ganhar. Se eu demonstrasse na gravação que houve uma humilhação, que tinha pessoas olhando, juntou gente, qualquer coisa assim, ele ganharia tranquilo um processo por calúnia e constrangimento e danos morais, essas coisas Mas, todas. bom, eu não sei como foi o momento ali, o calor da Ué, coisa. na porta de um shopping, dependendo de como foi isso, né? Porque realmente eu não tenho dúvida, não. Se fosse um branco, eles não teriam feito isso, de jeito nenhum. É porque eles perceberam que era um rapaz que não era dali, né? Uhum. Para dizer o mínimo. Né? Bom, CPI da Covid pede condução coercitiva e retenção de passaporte de empresário Carlos Wizard. Comissão remarcará o depoimento de auditor do TCU, que estava previsto para esta quinta 17. Júlia, de novo, não, Júlia Chaib e Raquel Lopes. Está junto de novo. Já ia eu reclamar da Júlia Chaib e Raquel. Então tá. A CPI da Covid do Senado pediu a condução coercitiva e apreensão do passaporte do empresário Carlos Wizard. O depoimento do bilionário estava previsto para esta quinta-feira, mas ele não compareceu. Também estava marcado para esta quinta-feira o depoimento do auditor Alexandre Silva Marques, do Tribunal de Contas da União, aquele que fez aquela lambança lá que o Bolsonaro se aproveitou, mas a oitiva será remarcada porque a CPI foi encerrada mais cedo devido ao início da sessão deliberativa do Senado, iniciado pela manhã, que estava discutindo aquela história da Eletrobras, né? Agora, é um absurdo, né? Ele entrou com uma ação no Supremo, pedindo coisas absurdas, inclusive que pudesse fazer o depoimento por teleconferência, o Supremo negou, mas permitiu que ele ficasse em silêncio e fosse com o advogado. Tá, aí ele pega e não vai. Agora eu quero ver as consequências, né? Porque aqui no Brasil, como nós estamos falando do assunto passado, é uma questão de preconceito social, ou seja, o cara é bilionário, Uhum. né? Será que vai ser feita a coerção para ele ir lá depois? Quero ver. Pois Né? é, vamos ver. Agora, foi curioso até, porque o Randolph Rodrigues entrou numa live que o Carlos Wizard estava fazendo, 2 dias antes, e falou: Olha, estamos te aguardando lá, viu? Você tem coisa, compromisso amanhã, depois de amanhã, o endereço é esse, sala tal, plenário tal, por favor, você tá avisado. E até viralizou isso. O cara foi e não pintou na área. Pois quer dizer, se ficar por isso mesmo, eu até hoje vi na notícia na Folha que a CPI perde fôlego. Olha só a expressão, né? Então, quer dizer, por causa de coisa desse tipo, né? Porque um negócio desse já teria que ter tido uma movimentação policial atrás dele. Não, e hoje, por exemplo, tá uma baixaria lá, os médicos pró-cloroquina, pró-tratamento precoce. Então, você dá palanque para esse tipo de maluco, para esse tipo de psicopatas. São psicopatas, não tem outro termo. Parece que eles vão E, passar por cima disso, não vão mais pegar depoimentos de pessoas que mas hoje apoiam estavam lá. cloroquina. Exatamente, hoje estavam lá. Tanto que o Renan Calheiros falou: não, eu não quero participar disso, não vou fazer perguntas nenhuma. Então, Acho que já deu, né? Esse negócio de cloroquina já deu, já está mais Mas que então, já explicado. deu para gente, para essa gente não deu. Ontem o presidente, quinta-feira, nas lives dele, o pronunciamento oficial dele via live, voltou a defender tratamento precoce, distanciamento social, bobagem, ontem, não precisa ir longe. Então, assim, estão cuspindo na cara de qualquer possibilidade de seriedade. Então, é complicado. Vamos ver. Eu acho importantíssimo esse Wizard haver alguma consequência, porque Sim, não senão para aí ninguém todos mais eles, vai. né?
Porque você não vai poder prender o João se você não prender o Manuel. Pois é. Não adianta, né? Inclusive, não sei, a CPI tem que pedir à justiça, né, que declare isso, né? Quer dizer, eu não sei exatamente o trâmite qual que é. eu acho que a CPI não pode diretamente ordenar a prisão de ninguém, né? Ou a condução coercitiva de alguém. Ele precisa pedir que um juiz declare isso, né? Então, vamos ver. E a novela aqui se desenrolou, no caso do Huck, né? Huck confirma novo programa na Globo e diz que não será candidato em 2022. Em entrevista ao jornalista Pedro Bial, o empresário e apresentador classificou sua trajetória como a mais política que partidária e informou ter renovado seu contrato para substituir Fausto Silva nos domingos da emissora, Davi Medeiros, do Estado. O apresentador, bom, é a mesma coisa. Isso, tá mais ou menos a mesma informação, nem vale a pena ver. Bom, pelo menos esse se desenrolou, né? Eu acho que é o melhor que... Primeiro que ele perdeu, acho que o bonde da história na eleição de 2018, né? Começa por aí. E eu acho que, desculpa, na posição dele não tinha nada que se meter nisso aí de política agora, com um quadro completamente incerto e Lula. Ele ia acabar se atrapalhando, perdendo o que ele tem na Globo, que é muita coisa, ele pode assumir o domingo, vai assumir o domingo, né? Que continua sendo um ponto nobre, é um tremendo desafio novo para a carreira, é financeiramente interessantíssimo. Então, quer dizer, ele pode fazer, ele de fato quiser fazer, ele pode fazer muito da posição dele, entendeu? De fato, uma voz ativa e fazer acontecer. Eu não sei a sua posição quanto a ele, eu vejo muita gente de esquerda com muitas reticências e falando mal e achando ele um ridículo. Eu achei ele uma pessoa extremamente sensata. Eu não gostava dele, eu passei a ouvir mais, entender mais. Entendeu? Eu acho que de onde está não adianta. Não, o bolsonarismo passou, o Bolsonaro mostrou-se quem é, esquece isso. Esquece 2018, que foi uma necessidade para chegar até aqui. Agora é hora de colocar ordem na casa. Então a gente não pode eliminar. Não, é Lula. Não, temos que ver os nomes. Temos que. Não é a esquerda, Salvador. O Lula é o cancro que levou ao bolsonarismo. Entendeu? A gente não pode esquecer disso. É evidente que em 2022, entre um e outro, não tem nem o que pensar, isso é claro. Mas não se pode, em 2021, já querer apontar como se o Salvador voltou. Espera um pouquinho. E daí o Luciano Huck é um nome interessante, mas que acabou tomando essa decisão que eu acho que, né, como amigo, eu falaria, rapaz, parabéns, a melhor coisa que você fez, foge disso. Então... eu não teria, assim, reticências ao Huck pessoalmente, mas eu não gosto de gente que não é política querer vir entrar na política. E o que é pior, que é já entrar como presidente da República. Quer dizer, você não tem uma experiência política, né? Sim. É diferente você lidar ali do dia a dia da política, não é a mesma coisa. Você pode ser um empresário de grande sucesso, um comunicador fabuloso, como o Silvio Santos, por exemplo, etc. e tal, papá, mas daí Sim. a ser político há uma distância muito grande. O jogo ali é outro, claro. Concordo. Exato. Então, eu até acho assim, por exemplo, ele quisesse ser prefeito de São Paulo, por exemplo. Acho que ele mora no Rio, né? Mas vamos supor. Mas ele é paulistano, por essência. Vamos dizer, prefeito de São Paulo. Até aí acho que sim, porque justamente nós teríamos tempo, a população teria tempo de conhecer como é que ele funciona como político, como gestor, né? E ele também teria tempo de conhecer como é o funcionamento, né, da política, né? Que partidária, como ele mesmo diz, né? E aí sim, mas não, já ir direto para presidente, como o próprio Silvio Santos tentou uma época, depois também você viu que ele caiu na real e não quis de novo, né? Eu não vejo com bons olhos, não é por ele ou por aquele, mas é esse tipo de também que aparece como a grande novidade, o outsider e não sei mais o que, blá, 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 blá. E geralmente não dá certo, né? Inclusive o Trump é um grande exemplo disso, né? E o Bolsonaro, apesar de tudo, embora um político medíocre, mas vivia na política, né? Não, mas é curioso. Aliás, melhor dizendo, vivia da política, né? Não, vivia da política, muito bem vivido, ele e a família inteira há mais de 30 anos. O ponto é,
Ele entrou como outsider, ele para, né, depois caiu-se essa falácia, mas no início, alguém que não está, pô, o cara tá vivendo aquele ranço de Congresso há 30 anos, então, quer dizer, agora, veja o caso do Dória, por exemplo, né, embora ele já tivesse algumas associações com a política por meio dos, né, dos negócios dele, enfim, a priori não era um político, e realmente eu tenho muitos elogios a fazer ao Dória, agora com o negócio de vacina cada vez mais. Então, eu não sei, eu acho que depende do bom. Agora você viu, Danilo Gentili, humorista, eu não sei o quão sério é isso ou não, querer se meter nisso, aí é palhaçada, daí não tem o que falar. Mamãe falei, X, então agora pessoas sérias, pessoas sempre sabem que as pessoas são sérias, não são aventureiros. Eu já olho com mais boa vontade. O problema é que a gente sabe que as pessoas chegam lá e não interessa, podem ser a melhor pessoa do mundo. Chegam lá, não é assim que funciona. Vão fazer um ministério mais ou menos, porque se não der cargo, você não vota, você não entra na Câmara, amigo. Então não adianta você botar as melhores pessoas do mundo ali, você nem pode, senão você vai ter que distribuir cargo, entendeu? Vai ter que. Então o Bolsonaro entrou falando isso, tomou na cabeça e aí faz. Aí o pessoal vai querer morrer e não admite. Mas ele joga o jogo, e esse é o jogo político. Então não tem problema nenhum em jogar o jogo político. Tem problema você falar que não vai fazer e você se associar aos piores, né? O problema é que ele se associa aos piores. Aí que tá também, a caquistocracia, né? E também tem o seguinte, né? Os bolsonaristas e a extrema-direita entenderam que a eleição de Bolsonaro tinha sido um verdadeiro golpe de Estado, que ele iria governar por cima de todos, né? E uma boa parte, como por exemplo o Exército, acreditou que iria controlar o Bolsonaro. Sim, todo mundo achou que iria controlar o Bolsonaro. Exato, quer dizer, exato, nem Guedes, nem Bolsonaro, nem aquela ala mais moderada que está no governo conseguiu controlar o Bolsonaro, mas também Bolsonaro não tem força, e depois da derrota do Trump, então aí sepultou essa ideia de dar um golpe de Estado aqui. E também nem acho que acredito que exista a maioria, nem no Exército, nem nas polícias, para dar um golpe de Estado, né? Então ele tem que governar segundo as regras políticas que regem a nossa política. Ele vai fazer isso, ele vai criar problema com a eleição, negócio de voto auditável, essa palhaçada, isso é uma palhaçada. Isso aí é um. E que é o que você já falou, eu espero que não passe no STF isso. Porque de alguma maneira parece que vai evoluindo em Câmara, etc. Eu espero que não passe. No STF, se for uma forma de identificar quem votou, é inconstitucional. Não, por mais que não identifique, mas é uma forma a mais de se fraudar. É uma porta a mais para retalhas. Aí que precisa ver em termos constitucionais, porque supostamente, pelo menos, né, não é que sempre acontece isso, mas supostamente o Supremo só deve opinar sobre questões que digam a ver com a Constituição. Então, haver voto impresso, ou seja, você, como era antigamente, ter uma cédula, você faz um X, isso não é contra a Constituição. Não. O que eles querem é uma maquininha do lado da urna que cospe. Que imprima o voto. Filipeta, imprime o voto e cai numa urna, a pessoa olha. Exato. Não se sabe como vai ser, por que vai ser, e aí, quem vai contar? É muito mais falha uma contagem humana do que não se provou até hoje. A questão que se coloca é o seguinte, essa hipótese que eles querem, que a máquina imprima o voto, né? Sem identificar o votante, né? Imprima o voto e cai numa... Quer dizer, então, é melhor suspender o voto eletrônico, porque isso vai ser, se existe essa possibilidade, isso vai ser contestado, vai ter que contar todos os votos. Qualquer urna, qualquer sessão eleitoral que não ganhar você vai contestar, falar, opa... Exatamente, então, quer dizer, besteira. Vai judicializar, vai atrasar o processo, vai virar Peru, vai virar Estados Unidos. É o que ele quer. E a gente tem um processo eleitoral lindíssimo, um dos mais bonitos do mundo é o nosso processo eleitoral. E mais eficientes, e mais sérios, e mais lisos. Agora... Exatamente. Agora, pode ser que eu esteja iludido, né? Seja muito naivo, né? Muito ingênuo, etc. Mas eu tenho a impressão assim, saindo o resultado e Bolsonaro tendo perdido, as forças armadas no segundo seguinte já não apoiam mais. Eles só não estão
afrontando o Bolsonaro para não romper o sistema democrático. Que ele, em tese, é o chefe, o comandante em chefe das Forças Armadas. Sim. Mas assim que houver legalidade em um outro presidente, não pense que eu acho. A maioria do Exército não vai apoiar Bolsonaro. É uma minoria, assim, acho que tanto no Exército quanto nas polícias, eu acho que a representação dessa apoio a Bolsonaro é igual à da sociedade. É uma minoria radical, de extrema-direita, reacionários. Então, é só uma questão legal, quer dizer, como eu disse, para não liberar o Pazuello, o Exército teria que afrontar o comandante em chefe, não é? Então, baixar a cabeça em nome da manutenção da democracia. Mas assim que saiu o resultado da eleição e deu, seja lá quem for, que não foi Bolsonaro, você pode ter certeza que ele já não vai ter mais diálogo. Né? Rompe-se essa coisa. Aí nós já temos um presidente eleito. Sim, e temos um presidente em exercício, mas aí nós já temos um presidente eleito. Então, foi mais ou menos como aconteceu nos Estados Unidos, né? Agora, que eles vão tentar fazer um Capitol Riot? Vão. Só que aqui nós já temos a experiência, né? Podemos estar prevenidos, né? Exato. Então, para quem não entendeu o que eu falei, nesse meu inglês, assim, de Oxford, Capitol Riot foi aquela revolta que teve no Capitólio, no Congresso americano, no dia 6, né, de dezembro, de janeiro, e deu aquela confusão toda lá, né, e tal e coisa. Bom, muito bom. Agora vem eu até peguei essa reportagem hoje de manhã, porque eu sei que você gosta muito dele, então, aí a pessoinha. Que maravilha, né? Isso. Vamos então à reportagem. Colombo pediu para deixar o quadro da CNN após Alexandre Garcia liderar listas sobre fake news. Jornalista comandava o Liberdade de Opinião há 1 ano. Santo Nascimento. Publicado em 17/6/2021, às 4 horas da manhã, atualizado, blá, 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 blá. Rafael Colombo, 43, deixou o quadro Liberdade de Opinião da CNN Brasil desde a última segunda-feira, 14, após 1 ano na apresentação. O jornalista continua à frente do jornal Novo Dia, ao lado de Elisa Vick. O Na Telinha apurou que partiu de Colombo o pedido para sair do formato e por não se sentir mais confortável com as análises duvidosas de Alexandre Garcia. O estopim para a decisão foi o relatório revelado pelo jornal O Globo, entregue à CPI da Covid, onde o comentarista da CNN Brasil liderava a lista do Google com vídeos que mais faturaram com notícias falsas na pandemia. De acordo com fontes ouvidas na redação da CNN Brasil, não foi a primeira vez que Rafael Colombo solicitou à direção do canal sua saída do quadro matutino e justificava que o problema não era a discordância da opinião, mas a insistência de Alexandre Garcia de negar fatos. Na Telinha apurou que os diretores do canal entenderam as explicações do jornalista e aceitaram o pedido. No lugar de Colombo, Elisa Vick passou a comandar o Liberdade de Opinião, que, além de Garcia, tem a participação de Sidney Rezende. Então é isso. Quer dizer, é uma vergonha para a CNN Brasil manter no plantel dela um camarada como o Alexandre Garcia, que eu não tenho problema em dizer, mas um pouquinho de vergonha, foi alguém que eu já admirei num passado próximo, né? Você deve se lembrar. Não, ele era um jornalista respeitado. Era um jornalista interessante, ele tinha um posicionamento dele, principalmente nos descalabros do PT. Ele botava um pensamento dele de uma maneira que fazia bastante sentido, era legítimo, falava coisas que ninguém estava falando, e fazia sentido. Então não estávamos malucos ali, fazia sentido. Ele saiu da Globo, ele se aposentou, foram resgatar esse fóssil lá no sul, que ele é lá do sul,
E ele realmente enlouqueceu, ele entrou numa onda de bolsonarismo, aquela coisa toda, abaixo o comunismo, coisa, que é muito grave, porque queira assim, queira não, ele continua sendo o grande Alexandre Garcia para a maioria das pessoas, né, que não estão muito acostumados a pensar muito, analisar muito, né, ponderar. Então é o Alexandre Garcia, que até um tempo atrás estava na Globo, falando coisas ótimas, anos de jornalismo, ainda que tenha um passado, né, com a ditadura, ele foi assessor do Figueiredo, etc. Então, mas tudo bem, cada um tem seu passado. O ponto é, ele é uma voz ainda, e as pessoas ouvem, e o cara só propaga absurdo. Não é que, é o que ele falou, meu problema não é discordar dele. Discordar dele, eu discordo de você aqui diversas vezes, eu discordo da minha esposa, eu discordo de um monte de pessoas, isso é saudável. Isso é excelente, isso é saudável. O problema é que você está lidando com um psicopata. Você está lidando com alguém que está falando de tratamento precoce, que está dando razão para Pazuello, que está falando, está misturando holocausto com campo de concentração, com vacina. É alguém que fala o que bem entende, que não faz nada, não faz menor sentido. Então, alguém que faz um desserviço. Então, não tem liberdade de expressão nenhuma. Não é liberdade sua de expressão sair estapeando um preto porque é preto, sair falando viva o nazismo, que é liberdade de expressão. Não. Isso é crime. Isso daí vai contra uma porção de outras liberdades. Né? Sua liberdade acaba quando começa a minha, quando começa o meu direito. Então, o que esse cara faz é um desserviço, é perigoso, porque ele ainda continua sendo Alexandre Garcia, as pessoas ouvem. Os incautos, né, os tolos, o que a gente tem que tolerar de cara alegre, continuam ouvindo. Então, é muito preocupante. Então, eu acho muito simbólico que esse cara, o Colombo, tenha falado, eu não posso mais fazer parte disso. Agora, para a CNN é bom. Por quê? Porque viraliza. Todo dia tem uma barbaridade nova dele na CNN. Então, viraliza. Viraliza. Então, Mas assim, aí que mas é tá, né? vergonhoso. A CNN tinha que se posicionar, falar, a gente não pode dar palco para maluco. É maluquice se não for crime. Ou é crime ou é maluquice, você pode escolher. Nenhum dos dois tem que ser tolerado, entendeu? Então é Exato. muito Não, grave. a questão é que eu acho que pega muito mal para a credibilidade da emissora ter um jornalista que é o campeão de venda, o campeão de Faturamento. faturamento Sim. com fake news. É para Né? você E ver que, o tamanho do buraco que a gente está. exatamente, por exemplo, se há alguma coisa que denigre a profissão de jornalismo, que vai contra toda a filosofia do jornalismo, é você divulgar fake news. Você não checar a fonte, você não checar os fatos, Sim. você não ter uma Não, análise exatamente. fria e profissional da situação. Então, você pegar, e justamente essa enxurrada de fake news que tem, que é justamente para, como se diz, contrapor a imprensa profissional, né? Que é o que o Uhum. bolsonarismo, o trumpismo, desde o Sim. início sempre pregaram. Não vai ver o New York Times, vai ver lá o O blog de Terça não sei Livre. quem, que a verdade está ali. Quer dizer, então, a própria CNN, como uma grande empresa de jornalismo, etc. e tal, vai contra a sua própria essência, vai contra a própria razão de existir da imprensa profissional, que é ter Perfeito. um sujeito que só fala mentiras, ué, né? E está falando mentiras na emissora. Não, Né? e são mentiras perigosas, são mentiras que fazem mal para a saúde. Né? São Exato, mentiras que exato. Eu é não assim. sei, E é um eu cara que tem desco... um nome, né? Não é só um jornalista Sim, qualquer. sim. É o Não, Alexandre Garcia, eu agora, em não última sei como é análise. que pode uma pessoa que teve a trajetória profissional que o Alexandre Garcia teve, Não dá para que entender. trabalhou na empresa que ele trabalhou, que pode se falar o que quiser da Globo, mas é uma senhora empresa, É o melhor extrema, jornalismo que tem no Brasil, não, televisivo melhor principalmente. emissora em todos os aspectos, tudo é muito bem Né? feito, tudo é muito profissional, pode ter, mas enfim, mas nada é perfeito nesse universo, não vai ser a Globo que vai ser, mas que Claro. é uma senhora empresa extremamente bem estruturada, com profissionais de altíssimo gabarito, etc. Inclusive, ela está ganhando da Copa América, né? O Ibope está dando que a Copa América está perdendo de lavada da Globo, quer dizer, não adiantou, né? Uhum. Etc. E tal. E agora, o cara teve toda essa condição, toda essa trajetória, aí ele chega no final da vida dele, né? Porque eu acho que disso aí ele vai
o ostracismo. Não, não tem saída. Aí, a não ser que ele peça desculpa em praça pública, que ele parece bem disposto a não fazer, é isso, exato. é ladeira abaixo. Então, quer dizer, como é que faz isso com sua própria carreira, né? É estranho. Só pode ter sido acometido de um problema, né? Que realmente uma doença chamada bolsonarismo, que a gente fala. Enlouqueceu, né? Pois é. Né? É muito louco isso. E para terminar aqui meu comentário, é sempre importante discernir. Existe liberdade de expressão. Liberdade de expressão é você poder expressar seu pensamento, mas não mentiras. Sim. Não é liberdade para mentir. Uma coisa nem é você liberdade para apoiar coisas criminosas. Né? Uma coisa é você falar uma coisa errada, acreditando que é verdade, sinceramente acreditando, até é tolerável. Mas você falar que uma coisa que é mentira, sabendo que é mentira, isso é criminoso. Exato, não. Errar é humano e todo mundo está disposto a isso. Não é à toa que a Folha de São Paulo, o maior jornal do Brasil, tem uma seção chamada Erramos. Ali, exato. Na segunda página, tem, olha, isso aqui não era... E são erros, olha, o nome Sérgio foi escrito sem acento, e por aí vai, entendeu? Então, quer dizer, é isso. Uma coisa é crime, outra coisa é engano. Exato. E só para terminar, é uma notícia interessante, né, que o Brasil volta ao Conselho de Segurança da ONU após 10 anos. O país obtém votação expressiva, com 181 dos 193 votos possíveis, mesmo com temor de desgaste da imagem de Bolsonaro. Eu nem vou ler a notícia, porque eu acho que é isso aí. Mas é interessante, exatamente, é interessante que é uma atuação do Brasil bem-vinda, de toda maneira, né? Agora tem que ver o que... É uma diferenciação que eles fazem, né? Eles estão colocando o Estado brasileiro lá, sim, não o perfeito. Bolsonaro. Né? E eles não são bobos, eles sabem que o Bolsonaro... De quanto tempo é o cargo? Eu não sei. Eu acho que pode ser, eu acho, 4 ou 5 anos, talvez, não sei. Então é isso, ele passará e nós ficaremos, sabe aquela coisa? É um pouco disso. Exato, né? Porque o tempo que levou para o Brasil voltar foi 10 anos, então deve ser múltiplo de 2, né? Então pode ser 5 anos, pode ser 2 anos. Não, acredito que é maior. Eu acredito que deve ser uns 5 anos o mandato ali, né? Do rotativo do. Perfeito. Deve ser mais ou menos coincidente com o mandato de presidente, alguma coisa assim, né? Então, mas acho é bem-vindo, que é bem-vindo. Sim, é importante. E agora, eu acho também o seguinte, isso só ocorreu porque houve uma mudança no Itamaraty, né? Claro. Eu acho que se tivesse aquela criatura lá, nem isso teria acontecido. Não, porque ainda é perigoso, né? Tem muita gente solta por aí, perigosa. Mas é o que você falou, eu acho que deve haver o mínimo de seriedade para conduzir essa oportunidade, e a própria instituição, a ONU, no caso, entende que essa gente passará, esses loucos passarão. Sim, eles estão apostando que Bolsonaro não vai se perenizar. Claro que não. E aí o Brasil pode fazer um trabalho sério, seja ele qual for. Sim. Né? Eu acho que sim. Ótimo. Quer falar mais alguma coisa? Não, tudo resolvido. Excelente. Muito bom. Então, agradecemos a vocês que nos acompanham. E, mais uma vez, sempre como eu faço, no final, faça uma visitinha lá nas playlists do canal, que tem outros assuntos. E este programa aqui, o É Pra Provocar, vai ao ar todas as sextas-feiras, às 19 horas, e semana que vem a gente está aqui de novo, se o Bolsonaro deixar. Tchau. Falou, pessoal. Falou, Sérgio.